Alô? Pronto. Bom dia. Bom, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início, então, à nossa primeira jornada, Fonoaudiologia, Educação e Psicanálise. E eu quero começar agradecendo a presença dos palestrantes, que graciosamente aceitaram participar e colaborar para a finalidade dessa jornada. Discutir educação brasileira e seus impasses na formação dos que virão a tomar o lugar do cidadão de hoje. Agradeço às editoras que acolheram o nosso pedido de trazer as publicações realizadas pelas áreas aqui presentes, de forma a favorecer o contato de vocês com últimas pesquisas, com a possibilidade de abrir questionamentos, compartilhar saberes. Agradeço também à CAPES, por meio do Observatório de Educação, cujo auxílio financiou este encontro, sem que os participantes e todos os presentes tivessem que dispor de seus próprios recursos. Agradeço principalmente ao professor Christian por seu suporte, sua disponibilidade e sua parceria. Agradeço, ao final, a minha equipe de pesquisadores, sem a qual não poderia organizar e concretizar este evento. Antes de dar início às atividades desta manhã, quero assinalar algumas mudanças e alguns avisos. Primeiro, devido à sua participação em banca de dissertação no período da tarde, o professor Christian pediu-me para inverter a ordem de nossas falas, e dei a ele o privilégio de fazer a conferência de abertura deste evento. Assim, as nossas falas estão invertidas, como vocês podem observar no programa. Esse é o programa antigo, né? Então, como poderiam observar? Tem que imaginar que está mudado. Hein? Alguns participantes fizeram a gentileza de nos enviarem uma breve síntese de suas apresentações. E este material está disponibilizado aos senhores para que acompanhem as falas. É apenas um resumo, está dentro da pasta. Temos a intenção de publicar o material divulgado hoje e avisaremos os presentes sobre como ter acesso a esses dizeres na íntegra. A programação seguirá o horário proposto por envolver várias pessoas e suas apresentações. Assim, no período da manhã, não faremos intervalo, para, dessa forma, deixar um tempo maior para o almoço, que será do meio-dia e 30 às 14 horas. Ao final da terceira mesa, após o almoço, teremos o prazer de oferecer um lanche especial aos presentes. Durante esse intervalo, vocês terão a oportunidade de ler os pôsteres de alguns dos presentes e ainda manusear a literatura que está exposta aí fora. Se vocês precisarem sair no intervalo das mesas, o façam ordenadamente para não atrapalhar os palestrantes, já que a gente não vai fazer esse intervalo. E quem quiser água, tem uma caixa ali em cima da mesa, com copinhos d'água, então podem ir lá e retirar. Finalmente, eu aviso que os certificados de presença serão encaminhados por e-mail. Por isso que eu pedi que todo mundo assinasse a presença, que é para a gente poder fazer esse encaminhamento do certificado depois, né? E a gente está pedindo que assinem a presença no período da manhã e no período da tarde, porque o certificado diz respeito a 8 horas de trabalho, né? Então, para dar início, eu convido agora o professor Christian Dunker, psicólogo, psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP, né, livre docente, para a sua conferência, e declaro aberto a primeira jornada Fonoaudiologia, Educação e Psicanálise. Bom proveito. Obrigado, Regina. Queria agradecer a presença de todos vocês. Sei que temos pessoas aqui que vieram de outros estados, vieram de longe. Realmente é uma honra, uma satisfação poder propiciar esse momento de encontro, né? O encontro, espero, não seja apenas entre 3 áreas, 3 disciplinas, 3 territórios, né? Mas encontro que seja também pessoal, né? Que gere uma pesquisa que tem uma face, que tem um ponto de encontro, que tem uma relação, vamos dizer assim, presencial de produção de saber, produção de pesquisa, né? Então, gostaria que todos vocês realmente se sentissem em casa, né? E que essas jornadas fossem um espaço, de fato, polifônico, de fato, onde as vozes de vocês pudessem ser atendidas, né? Pudessem ser escutadas. Afinal, fonoaudiologia, educação e psicanálise têm isso em comum, né? Tem a linguagem em comum, tem a partilha de significados ou de significações em comum, como um solo, né, de onde a gente pode partir, né? Em vez de fazer um apanhado
geral desses 3 campos, né, e tão extensos e tão cheios de reentrâncias comuns, estrangeiras, tão cheios de particularidades, quando a gente pensa a trajetória de cada uma dessas disciplinas no Brasil, eu gostaria de fazer a reconstrução de uma experiência, vamos dizer assim, que, no fundo, é a experiência que criou e que propiciou esse momento, essa primeira jornada, e que vem de um encontro corrido aí há 15 anos entre a professora Regina, que aqui está, e eu, moi, myself. Né? É um encontro assim um pouco fortuito, né? Porque tínhamos amigos em comum, tínhamos problemas em comum, a saber, né? Era um momento em que se discutia, no campo da fonoaudiologia, o que seria uma fonoaudiologia que levasse em conta o sujeito. Né? Que seria uma fonoaudiologia que não tratasse apenas de patologias da linguagem, objetivadas e tratadas a partir de certos exercícios mais ou menos assim mecanicamente aplicados. Né? Você já viu uma consciência de que, sem a escuta, sem o reconhecimento, sem levar em conta que aquele que falava era também um sujeito, né, muitas formas de sofrimento não podiam ser propriamente enfrentadas. Né? Isso levou a fonoaudiologia a uma espécie assim de abertura, não só para a psicanálise, mas também para outras abordagens em psicologia. Né? O interacionismo simbólico, por exemplo, também era uma corrente bastante frequentada, bastante lida naquele momento. Né? Mas o interessante desse encontro é que ele pôs à luz, né, assim, também algumas dificuldades, algumas questões latentes no campo da psicanálise. Por quê? Porque naquele momento, incluir o sujeito, né, levar em conta o sujeito, era considerar, por exemplo, que a relação de fala é uma relação que tem determinados efeitos, né? Não só de identificação, né? Não só de demanda, né? Aquele que fala, ele vai, querendo ou não, sabendo ou não, ele vai pedindo alguma coisa. Né? Ele vai estabelecendo com o outro o que a gente chama assim um laço de demanda. Né? Mas, para além da identificação, para além da demanda, acontece um outro fenômeno quando a gente fala ao outro e quando a gente fala, vamos dizer assim, mais espontaneamente, que é o que o Freud chamou de transferência. Né? A transferência era vamos dizer assim, sentida como um fenômeno importante, mas o que fazer com ela no espaço da clínica propriamente fonoaudiológica? Isso gerou, então, essa aproximação com a psicanálise e uma tentativa de descrever essa situação, né, uma situação que, tipicamente, assim, saía do controle. Né? Então, uma fono recebia uma criança, ou às vezes os pais, e daí dizia para a criança, bom, vai falando para que eu possa ver o que está acontecendo, vai falando, né? Vai falando. Né? Quando a gente se mete a pedir que o outro fale, a gente, para a fono, tinha aquela intenção diagnóstica de verificar se há uma dislalia, uma disartria, tinha uma intenção, vamos dizer assim, diagnóstica. Só que aí vinha esse imprevisto. A pessoa, a criança, os pais começam a falar e eles começam a colocar o seu sofrimento, colocar as suas expectativas de transformação, colocar os seus impasses. A gente não fala sem ter um tema. Né? Essa foi a descoberta um pouco trivial, mas radical, né, que a fonoaudiologia enfrentou naquele momento. Quando a gente fala, a gente escolhe pontos de vista, a gente escolhe eventos significativos, a gente cria uma espécie de interlocutor imaginário, a gente vai começando a encenar aquilo que a gente está dizendo. Né? Então, a chamada clínica da subjetividade era, no fundo, como ler, como reconhecer, mas também o que fazer com isso na medida em que não se é um psicólogo, mas um fonoaudiólogo, né, que tem uma especificidade da sua ação. Né. Eu dizia assim,
Esse encontro ele gerou uma questão para a psicanálise, porque começou a ficar claro que havia uma expectativa de que a psicanálise poderia servir como uma espécie de, não vou dizer modelo, mas de ponto reflexivo para pensar o que é uma clínica. E essa foi a descoberta, vamos dizer assim, que a gente foi se dando conta, foi se impondo a gente. Puxa, tanto na fonoaudiologia, que se via, e esse foi um segundo momento do nosso debate, de repente se via uma espécie de híbrido, de mistura entre técnicas, exercícios, que vinham de onde? Que vinham da educação, que vinham do passado, vamos dizer assim, que liga a fonoaudiologia, pelo menos no Brasil, à educação. Então, os métodos para recuperar a fala ou para ajudar a criança a adquirir a fala, eles eram, antes de tudo, métodos, certos procedimentos que a gente tinha que levar em conta para, enfim, chegar a um determinado objetivo. Então, começou a aparecer de um lado, a pedagogia, de um lado, a educação, do outro lado, o quê? A medicina. Os diagnósticos, as indicações, a orientação, vá a um fonoaudiólogo, partia muitas vezes da escola, mas muito frequentemente passava por um médico, por um pediatra, que estava vendo a criança, que verificava ali um atraso, uma dificuldade de linguagem, mandava para o fonoaudiólogo. Ou seja, essas duas áreas, elas tinham um papel assim constitutivo, no sentido histórico e epistemológico, para esse campo, mas elas de fato não engendravam por si mesmas um método. Um método que a gente pudesse chamar um método de tratamento, um método que fosse além desta composição, entre uma diagnóstica médica, e um conjunto de técnicas, de exercícios e procedência educacional ou pedagógica. Bom, então surgiu para a Regina, para mim, essa ideia de como é que a gente poderia definir, estabelecer alguns critérios, pensar o que seria de fato uma clínica. Uma clínica é um conjunto de técnicas. E aí começou uma discussão cruzada, porque a resposta na psicanálise também não era trivial. Apesar dos psicanalistas usarem e se referirem assim ampla e extensamente à ideia de a clínica, a experiência com os pacientes, a direção da cura, aquilo que acontece no espaço da transferência, se a gente procura nas obras do Freud e do Lacan, cadê o conceito de clínica? Ele não aparece. Quer dizer, ou a gente tem alguns empregos, algumas referências, mas daí a gente começou a procurar quais são essas referências, e a gente encontrou assim um campo semântico muito extenso, envolvendo as ideias de tratamento, de cura, de restabelecimento, de método de tratamento e método de investigação. Ou seja, em vez de um conceito, é isto a clínica, o que a gente tinha era incidências, recorrências, usos da palavra. Isso é muito surpreendente. Isso foi muito surpreendente e, de certa forma, só foi possível porque encontramos a fono, que nos fez essa pergunta de, afinal, o que seria uma clínica, o que precisa ter, o que é ocasional, mas não essencial. Essa pergunta, que foi, primeiro, tentei responder num artigo, depois levei essa pergunta para os meus orientandos, daí começamos a discutir com outras pessoas, enfim, Brasil afora. Ela redundou num trabalho que eu escrevi, eu acho que em 2004, chamado Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, que é uma tentativa de responder essa pergunta que a Regina me fez. Quer dizer, o que é uma clínica? Quais são as condições para que eu possa dizer isso aqui é uma clínica? E mais, na pergunta estava suposto o seguinte: a psicanálise é uma clínica. E, bom, nesse texto eu tento argumentar que sim, a gente tem, de fato,
uma clínica psicanalítica, que é uma subversão da clínica no sentido da clínica médica, é uma subversão, né? Ou seja, em vez de ser uma clínica do olhar, como é a medicina, a gente está na clínica da escuta, né? Ou seja, que exige uma outra semiologia, né? Os nossos signos, a partir dos quais a gente compõe diagnósticos, não são signos visíveis, né? Não são signos anatomopatológicos, não são signos que estão ligados, em que um significante se liga a um significado, tomando por referência uma parte do corpo. A nossa semiologia, tanto na fonoaudiologia quanto na psicanálise, ela é composta por outros signos, por outras palavras, né? Pela forma como o sujeito se coloca em relação ao que ele diz, pela forma como ele se reconhece ou não no dizer do outro, pela forma como ele a assume, como ele muda de posição, tal como mostrou a Cláudia Lemos nos seus trabalhos sobre aquisição de linguagem, né? Ou seja, há uma clínica porque há uma semiologia, né? Ou seja, um conjunto mais ou menos organizado e regular de signos, né? E esses signos são da ordem da escuta e não da ordem da visão, no caso da psicanálise e da fonoaudiologia. Mas também, portanto, se há uma semiologia, há uma diagnóstica, é possível a gente montar cursos mais ou menos regulares de sintomas que se ligam uns aos outros, segundo determinada lógica e, eventualmente, segundo determinada causalidade, né? É o que a gente chama, o que se chama na medicina de etiologia, e que o Freud subverteu, né, reinventou, ao transportar os princípios, né, de determinação das doenças para princípios como o trauma, como a sexualidade, como a pulsão, como o narcisismo, né, que possuem função etiológica ou função de causa, né, para a psicanálise. E esse foi um momento, vamos dizer assim, de grande discussão e embate, porque essa tese ela não é tão simples de admitir no campo da fonoaudiologia, principalmente porque uma das matrizes de fundamentação da fonoaudiologia é também, como é para a psicanálise de Lacan, a linguística, né? Então, você falar em causalidade na linguística é um problema, né? Então, aí tivemos vários embates, até que ponto é preciso e necessário ter uma certa concepção etiológica quando fala-se em patologias de linguagem. Há patologias de linguagem ou não? Né? O que significa o desvio, como pensar o desvio, como pensar a norma, né? Qual a função da norma. E, bom, isso gerou uma volta, né, na nossa conversa muito produtiva, né? Mas, além dessa ideia de desmembrando o que seria uma clínica, né, esses elementos que seriam fundamentais, semiologia, diagnóstico, etiologia, terapêutica, começou a aparecer um ganho secundário, né, da nossa conversa, que foi o seguinte: mas na psicanálise nem tudo que a gente faz é clínica. A gente faz outras coisas também, né? Nem todos os nossos procedimentos, nem todas as nossas decisões, nem tudo na nossa escuta é de fato redutível ao que a gente pode chamar de clínica enquanto método, né? Há na psicanálise, por exemplo, uma ética, né? A ética da psicanálise, né? A ética da relação com o não ceder do seu desejo, né? Isso se combina, se cruza com a clínica, mas isso procede, né? Isso vem de uma outra arqueologia, vem de um outro conjunto de problemas. Isso se traduz em perspectivas atitudinais, em formas de enfrentar o sofrimento, de lidar com o mal-estar, que são, vamos dizer assim, paraclínicas, metaclínicas, pré-clínicas e assim por diante. Essa distinção ela começou a ganhar importância, porque a gente foi vendo que boa parte dos impasses, né? Não, mas isso é psicanálise, não, isso é fono. Até onde vai a fono e onde começa a psicanálise? Porque no interior dessa conversa, muitos fonoaudiólogos começaram a estudar a psicanálise, né? Começaram a estudar a psicanálise e alguns a se tornarem psicanalistas, né? Ao ponto que a gente tinha uma espécie assim, e tem uma espécie de gradiente, né? Fonoaudiólogos que
usam a psicanálise para pensar a sua clínica, fonoaudiólogos que trabalham, por exemplo, com a diagnóstica psicanalítica, que levam em conta a diagnóstica psicanalítica, fonoaudiólogos que trabalham com, vamos dizer assim, com uma escuta psicanalítica, e fonoaudiólogos que são psicanalistas. Né? Vocês sabem, né? A psicanálise não é patrimônio nem exclusividade da medicina. A psicanálise exige uma formação à parte, portanto, a sua formação de saída ela não determina. Você pode ter feito fonoaudiologia e praticar a psicanálise, desde que faça uma formação, enfim, que foi o que veio acontecendo durante esse tempo. Né? Então, esse trabalho que... Enfim, chegou mais ou menos nessa ideia, né? O que seria a clínica, mas a psicanálise não é só uma clínica, ela é também uma cura, né? Que tem por referência justamente a reflexão ética ocidental, desde o cuidado de si até as práticas de narrativas, as práticas, vamos dizer assim, de acolhimento da alma, né? Enfim, tem uma conversa longa. Mas a psicanálise é também, isso redundou numa outra conversa, uma prática que precisa, sim, né, que leva em conta, sim, o que os antigos chamavam de técnica da palavra. Né? As famosas terapêuticas, né, os exercícios, que a gente olhava, vamos dizer assim, posso dizer hoje, com um tanto de preconceito. Né? Por quê? Porque naquele momento fundacional você precisa dizer assim, eu me separo deste outro campo para me constituir. E então aquele outro campo não tem nada a ver, não tem nada a ver com o que eu faço. Né? E era um pouco essa a nossa atitude, né? De tentar se separar da educação, tentar se separar da medicina e de enfrentar os problemas de separação também com a psicanálise, né? Do outro lado. Né? Bom, a conversa foi evoluindo até que teve que reconhecer o seguinte: essas tais técnicas, né, esses tais procedimentos, muitas vezes reificados, né, assim, usados de forma anônima e anômica, né, pelos clínicos, e eles tinham também uma história muito interessante e eles estavam presentes dentro da psicanálise. A tal técnica da palavra, de onde ela vem? Ela vem da poesia, ela vem da retórica, ela vem de uma extensíssima tradição, né, de tratamento pela palavra que prescinde de diagnósticos, que prescinde de nomes codificados estabelecidos para as diferentes formas de sofrimento, né, mas que, não obstante, dizem respeito a como escutar. Né? Que nossos alunos, estou vendo alguns aqui, né, quando começam a atender pacientes, isso está lá nas recomendações aos jovens que vão exercer a psicanálise, um texto do Freud, né? A primeira pergunta é como é que eu vou interpretar? Né? Como é que eu vou responder? Né? Como é que eu vou traduzir? Como é que eu vou intervir, né, na fala do outro? E o Freud diz, esqueça esse problema, ou esse não é um problema tão forte, tão importante. O mais difícil é lidar com a transferência. Né? A chave da história é como que a gente lida com o fato que estamos falando com um outro que é uma relação e que essa relação tem efeitos terapêuticos por si mesma. Né? Mas, esqueça, é porque o Freud também tomava a si mesmo como ponto de referência. Né? Esqueça o problema da interpretação, porque o Freud conhecia, enfim, os poetas latinos, todo o romantismo alemão, escreveu um trabalho sobre os xistes, que é um trabalho de linguística, análise de discurso, enfim, há no Freud toda uma trivialidade, né, das ciências da linguagem, né? Não só as ciências da linguagem, mas a literatura, que a gente perdeu. Né? Que não é mais óbvio para a gente que alguém que vai lidar com pessoas tem que ter um trajeto em literatura, né? Necessariamente, ou, sei lá, em cinema, em teatro, em todas as artes da palavra. Né? É de lá que vem, vamos dizer assim, os princípios dessa espécie assim, de mestria, ou de domínio, ou de exercício com a palavra. Né? Bom, isso, então, foi um benefício, quero crer, né, para a fono, vários
mestrados, doutorados. A Gisele foi uma aluna da Regina muito importante nesse processo, que hoje está em Portugal, justamente levando adiante essa pesquisa, né? Porque, quer dizer, no momento seguinte, a gente inventou de fazer uma coisa bem assim aventuresca, né? Para usar um eufemismo, em vez de louca, que era propor um modelo, né, que fosse um modelo comum, né, simultaneamente sensível às exigências da psicanálise e, ao mesmo tempo, que facultasse a um fonoaudiólogo que ele pensasse um tipo de diagnóstico que fosse propriamente fonoaudiológico, né? Então, aí apareceram alguns artigos, né, sobre esse modelo, né, o modelo de sintomas de linguagem, envolvendo categorias como o grande outro, como a escrita, na sua acepção, vamos dizer assim, lacaniana, como a fala, como a metonímia, como a metáfora, uma tentativa de juntar, né, algo que havia de comum, que não seria assim uma psicopatologia, mas uma fonopatologia, né? O que, naturalmente, despertou o ódio, né? Despertou as respostas mais interessantes e também mais, vamos dizer, essas objeções mais duras, né? Particularmente de certos linguistas e tal, mas que é assim, gente, o jogo da ciência, ele é composto pela controvérsia, pelo antagonismo. Acho que a gente tem alguns argumentos também a colocar nessa história. Mas então estava dizendo que depois desse momento, vamos dizer assim, mais fonopatológico, a nossa conversa ela começou a migrar para esse que tinha sido o nosso excluído, né, de saída, a educação, né? A única coisa que a gente sabia no começo é que não fazemos educação. Mas, no caminho, começou a ficar claro que o que a gente chamava de educação era uma coisa meio velha, né? Uma coisa que não tinha lido La Roça, que não tinha lido Rancière, que não tinha lido o que estava acontecendo na educação em termos da sua própria renovação, né? Particularmente, aí a gente entra no caso Brasil, o que a experiência assim gigantesca, né, que o Geraldo vai trazer para a gente, em torno da inclusão, né? A gente está numa experiência assim, social brutal, não sei se tem muitos equivalentes, né, de tentar fazer uma educação inclusiva, né? O nosso sistema educacional é uma coisa gigantesca, né? Se for, todo mundo compara, não, mas a Coreia, não, mas a Letônia, países com 2 milhões de habitantes, 3 milhões de habitantes, né? Não dá nem metade da zona leste de São Paulo, né? Falar em inclusão num país do tamanho do nosso, né, e é uma aventura que realmente a gente tem que respeitar, né, e que, naquele momento, colocava óbvias questões para a nossa discussão. Por quê? Porque, no contexto da inclusão, está suposto uma discussão que, até então, tinha uma forma e ela passa a ter outra, né? Vamos discutir. Esse é um entendimento. Mas, até então, não havia necessidade nenhuma de a gente confrontar diagnósticas, né? Ou seja, tem a diagnóstica médica, tem a diagnóstica psiquiátrica, tem a diagnóstica psicanalítica, tem a diagnóstica fonoaudiológica, tem a diagnóstica nutricional, né? Quer dizer, cada área, mas veja que não é bem como na medicina, em que você tem os lugares do corpo, as funções do organismo, e daí cada um se ocupa de uma coisa. Não é bem isso. Então, são disciplinas, são campos que têm formação independente, que têm problemáticas específicas, que têm lugares sociais distintos, e que até então viviam, como dizia o Freud, né, quando ele falava da sua relação com a psiquiatria, viviam num respeitoso, uma tolerância respeitosa, como o urso polar e a baleia, né? A baleia pertence a um ambiente, o urso polar pertence a outro. Então a gente avista as baleias, diz: olha, baleias, vocês estão bem aí, seus psiquiatras? Eu não faria isso, mas nós aqui, os ursos polares, estamos caçando as nossas focas e vocês ficam lá, enfim, baleando, né? Ou seja, o estado de coisas era tal
que, de fato, não havia nenhuma exigência, vamos dizer assim, da realidade, na realidade social, da experiência, que fizesse com que essas diferentes diagnósticas tivessem que se confrontar, se conversar, chegar a soluções específicas em torno de casos, né? Em torno de pessoas reais, né? Em torno de pessoas reais que vão a escolas reais, né? E que enfrentam outras pessoas reais, né? E que tem que viver junto, e que tem que aprender junto, e que tem que ter uma experiência comum, né? Então, isso foi um efeito, né, que a inclusão trouxe, completamente inesperado para esse debate, né? O que a gente podia dizer assim é que o Freud não imaginava que existiria um negócio chamado derretimento da calota polar. Já ouviram falar? Efeito estufa e tal, 10 geleiras, e os icebergs vão congelando, desgelando, de tal maneira que nós, os ursos polares, estamos agora no mesmo ambiente das baleias, né? Ou nos afogando, ou tentando grudar em cima das baleias, não sei o que vai acontecer, mas essa ideia de que são dois ambientes distintos, e cada um na sua, e todo mundo numa boa, exercendo a sua prática, vamos dizer assim, individualmente, ela foi derrogada pela realidade, né? Ou seja, nós temos que fazer, e aí eu vou encerrando a minha fala, nós temos que fazer, isso é uma espécie de desafio prático, né? Uma espécie de reforma da nossa racionalidade diagnóstica, né? Ou seja, não parece ser mais suficiente você conjugar e você comparar sintomas, né? O sintoma é a categoria mais simples, por um lado, por outro, mais axial de toda a clínica, né? Toda a clínica começa quando você tem signos, e determinados signos, quando eles aparecem em copresença, em uma certa sucessividade no tempo, ou seja, numa certa conformação de linguagem, você diz, aqui eu tenho um sintoma, né? Essa é a prática do diagnóstico tradicional, né? É aquele que sanciona, estabelece que passou desta linha, né? Eu não tenho mais variações que são próprias da normalidade, como dizia o Canguilhem, né? Eu não tenho mais anomalias que são meras diversidades, mas eu tenho algo que entra no campo do patológico, né? Essa é a diagnóstica tradicional. Tem sintoma ou não tem sintoma? Se tiver sintoma, fica. Se não tiver sintoma, vai procurar um médico, vai ler, vai procurar conversar com seu amigo, vai fazer alguma outra coisa. Veja como a gente tem aí, na própria definição de sintoma, uma prática discursiva exclusivista, né? Quer dizer, eu excluo aquela pessoa se eu não conseguir colocar ela no que eu chamo de sintoma, né? E eu, não quer dizer a minha vontade própria e particular, mas o discurso no qual eu estou inserido, né? Bom, uma reforma da racionalidade diagnóstica deve incluir saberes que até então eles tinham uma relação meio parasita com os saberes clínicos, né? Parasita no sentido assim de replicarem, mas por outro lado não contarem com a mesma autoridade, né, com a mesma dignidade dos saberes clínicos, que é um problema para a inclusão, né? Quer dizer, as escolas hoje discutem muito, não, mas é um caso para a inclusão ou não é um caso para a inclusão? Quem vai dizer isso? Chama o especialista. Será que realmente a gente precisa ainda trabalhar dessa forma assim tão simplificada? Porque chamar o especialista quer dizer, chame aquele que é dono desses sintomas, né? Será que pensar o diagnóstico hoje não exigiria ultrapassar, ou pelo menos incluir categorias adjacentes à de sintoma, né? Essa é uma pergunta, porque é onde mais ou menos está a nossa conversa. E, quando eu digo isso, categorias adjacentes ao sintoma, eu quero me referir a, especificamente, duas categorias. Uma é a noção de sofrimento, né, que não é uma noção psicanalítica, que não é uma noção, não sei, fonoaudiológica, talvez é uma noção de natureza ética, né, ou ético-política, e é uma experiência que comporta também ela mesma uma diagnóstica, né? Uma diagnóstica para a qual os educadores estão muito bem formados, né? Ou seja, eles
em geral, sentem-se numa espécie de déficit com relação às diagnósticas codificadas, né? Quer dizer, quem é que vai dizer que temos um sintoma? Mas, por outro lado, eles têm um saber constituído sobre o que é uma criança que está sofrendo, né? E eles têm linguagens para isso, às vezes melhores, às vezes piores. E eles têm sistemas de interpretação, eles têm semióticas sobre isso, eles têm, enfim, toda uma problemática que não precisa mais, ou não há nenhum motivo, vamos dizer assim, de natureza epistemológica, para que isso permaneça exilado ou desautorizado na nossa prática diagnóstica nesse sentido. No sentido de que fazer ou não inclusão envolve um diagnóstico. Desde que a gente considere o diagnóstico para além do sintoma, para além das formas, inclusive, codificadas de fazer diagnóstico. Resultado, isso coloca para a gente um ambiente onde tem a baleia, tem o urso polar e tem, sei lá, narvais, focas, tem um conjunto de um ecossistema, né, de outras maneiras de tratar o sofrimento que a gente precisa pensar, incluir, refletir e conceitualizar, né? Para nosso espanto, quando a gente olhou para a literatura e perguntou assim, não, mas alguém deve ter dito o que significa sofrer. Começou a pesquisar e não está claro. Tem definições operacionais, né? A loucura no trabalho, de jours, né? Tem o sofrimento no trabalho. Só que essa ideia de sofrimento ela é matricial na clínica, né? Inclusive na clínica psicanalítica. O que leva um sujeito a procurar um analista? Que ele tenha sintomas? Não. Todos nós aqui temos sintomas. Não é porque a gente tem sintomas que a gente procura um psicanalista, mas é porque o saber que envolve esse sintoma, a sua narrativa de sofrimento, em um determinado momento se fratura. É insuficiente, se mostra insustentável, né? Ou seja, precisaríamos ter alguma forma de reconhecimento dessas modalidades de sofrimento que os professores têm, né, que os professores sabem e que a gente precisa escutá-los sobre isso, né? Como eles fazem isso, alguns fazem de forma melhor do que outros, né? Ou seja, temos que entrar nessa seara, mais além desse conceito chave inicial que marcou a conversa entre psicanálise e educação, que é a transferência, né? Os trabalhos da Maria Cristina Kupfer, Leandro Lajonquière, Rinaldo Voltolini, a escola, vamos dizer assim, uspiana de discussão psicanálise e educação, centrou bastante e produziu um horizonte de conversa em torno dessa ideia de transferência, né? Na relação com o saber, na transmissão, na formação, é a sua, professor, né, relação com o que você está fazendo, com o saber que te acossa, o saber que te pressiona, ou que te angustia, ou que não te angustia, que é o que efetivamente e radicalmente se transmite para os alunos, né? Essa ideia, ela, enfim, perturba, às vezes gera coisas interessantes, às vezes nem tanto, né? Mas, no fundo, estou resumindo aqui um debate amplo, que aconteceu justamente nesses últimos 15 anos, né? A gente foi acompanhando meio de tabela, né? Essa ideia, talvez, ela precise ser agora desdobrada para outros dois conceitos, né, afins ao de transferência, que é o conceito de identificação e o conceito de demanda, né? Quem fala em sofrimento, no fundo, fala numa expectativa de reconhecimento que está bloqueada. Uma expectativa de reconhecimento que não se pode fazer de uma outra maneira, que acaba sendo feita desta porque não encontra outras palavras, né? E essa ideia de não encontra outras palavras nos liga, então, tanto à psicanálise quanto à fonoaudiologia, né? Quer dizer, e agora, de maneira não exclusivista, com a educação, né? Sofrer envolve, portanto, uma teoria do reconhecimento, né? Uma teoria do reconhecimento que passa por, como é que a demanda se articula ou não se articula, ou se desarticula, né? Porque a gente tem muitos casos, especialmente casos mais graves, com crianças, onde o que a gente pensa é, essa criança ela não consegue montar uma demanda, ou não consegue se inscrever numa demanda que está montada. E, por aí,
enfim, a gente vai discutindo, né, o que seria uma outra diagnóstica, não mais apenas, mas não excluindo, né, a do sintoma, mas uma diagnóstica que seja centrada na reconstrução de uma forma de vida. Né? No fundo, aqueles que lidam com inclusão, e elas não estão incluindo só aquela criança. Né? Eles estão incluindo aquela família, eles estão incluindo aquele gênero, eles estão incluindo aquela classe social, eles estão incluindo, enfim, todo o conjunto de distinções que vem junto, né, e que se concentra, que se materializa, vamos dizer assim, num traço visível, que seria de natureza assim, mais diagnóstica. Né? Daí a gente se concentra, não, mas vamos pegar esse traço e vamos... Como a gente faz a inclusão desse traço? Quero crer que isso é uma estratégia meio simples demais. Né? Porque a verdadeira inclusão exige justamente um outro tipo de diagnóstico, não um diagnóstico do traço, mas um diagnóstico de uma forma de vida. Né? Para isso, talvez o conceito que una e articula de forma mais operativa, né? Transferência, identificação e demanda, seja o conceito lacaniano de discurso, né? No qual a gente tem, enfim, se dedicado a estudar, tem uma série de seminários aí do Lacan sobre essa noção de discurso, como a noção de discurso carrega consigo um conceito muito interessante para a nossa época, que é o conceito de semblante, né? De como, quer dizer, um certo jogo entre aparências e essências, aparências que são postas como aparências, toda uma reflexão sobre como as aparências nos individualizam. Né? Isso é bastante pós-moderno, vamos dizer assim. O que significa ser um indivíduo a partir das coisas que você mostra? Né? Aí a gente pode dizer... Tem toda uma família de formas de sofrimento que tem que ver com não conseguir se individualizar, no sentido de sustentar um semblante, mas há uma outra família de formas de sofrimento que diz respeito a se individualizar excessivamente. Né? Não conseguir se deslocar daquele semblante, ser, vamos dizer assim, alienado num diagnóstico, né? Ser alienado numa nomeação, ser alienado numa forma de sofrimento, ao qual, uma vez incluído assim você deve permanecer e ficar. Né? Um dos riscos iatrogênicos da nossa experiência inclusiva. Né? Você põe o sujeito debaixo daquele significante, aquele significante remete a um simulacro, tudo bem, né? A um semblante, só que, dependendo do discurso, o semblante entra e fica, e se eterniza, e se torna ele mesmo uma nova forma de sofrimento. Né? Portanto, se a gente não tiver advertido dos efeitos do discurso, né, de como o discurso produz falsas individualizações, como o discurso constrange a gente a formas de sofrimento, vamos dizer assim, que tem que ver com ser um indivíduo, né, nós não vamos conseguir fazer frente a esse desafio, né, prático, né? Desafio que convoca fonoaudiologia, educação e psicanálise. Que é o que, vamos dizer assim, no ponto de vista do prosseguimento da nossa pesquisa, está em jogo nesse trabalho já há 4 anos, 3 anos, que a gente desenvolve em conjunto, chamado Alfabetização e seus Avatares, né? Que é um projeto capitaneado pela Regina, né? Com a Juliana, com a Tracy, com a Gisele, tem um grupo muito forte, né, que trabalha junto com ela, junto às escolas de São Paulo com os piores indicadores como se diz, de avaliação. Né? As piores escolas, e ali a gente quer o quê? Escutar os discursos a partir dessa pré-nomeação, né? O que significa ser os últimos, né? O que significa estar no fim da fila, o que significa, vamos dizer assim, incluir uma escola que está sendo excluída justamente por esse tipo de diagnóstico feito às pressas, que é o ranking. Né? Que é bom quem está em primeiro, quem está em último. Isso é um diagnóstico. Veja, gente, não temos que tirar da cabeça que o diagnóstico é o nome de uma doença. Né? O diagnóstico é uma forma de vida. E se você é o último, isso é uma forma de vida, ser o último. Né? Ou ser o penúltimo, ou ser o antepenúltimo. Isso vale para a escola, isso vale para os professores, isso vale para os alunos, isso se dissemina num discurso.
né? Como que a gente lida com um discurso, né? Uma coisa é tratar, e eu sei, né, indivíduos pontuais que têm problemas, mas como pensar algo que seria assim, uma clínica, ou uma terapêutica, ou uma confrontação ética, ético-política, não importa, desde que a gente consiga, de fato, tratar, abordar, reconhecer, transformar discursos. Então, eu acho que esse é o começo aí do nosso pretexto, né, para a nossa conversa. Vamos passar a nossa mesa de abertura, né? Queria agradecer a vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, professor Christian? Nenhuma pergunta? Mas, Guelo, aqui, nenhuma pergunta. Tem quase 200 pessoas aqui. O fundo, nada. O fundo sempre tem boas ideias, boas e más ideias, né? Mas ninguém. Pois é, não, mas é que daí você cria um antagonismo e em seguida você administra o antagonismo, né? Fundo contra a frente. São ideias muito novas, são muito, assim, pouco novas, muito batidas, assim. O próximo passo é começar a chamar pelo nome. Viu, Renata? Isso. Isso, é. Uhum. Tá. Uhum. Que não tem esse... Uhum. Uhum. Mas tem algumas fonos que têm também formação em psicopedagogia, que já há muito tempo tem essa perspectiva de acompanhar a criança, né, nos seus estudos, na sua escolarização, dando, vamos dizer assim, essa escuta, esse cuidado para os impasses, né, de fala, de expressão, de compreensão. Não conheço muito a fundo essa conversa, mas eu sei que ela existe, né? Que é uma colaboração prática, né? Que há muito tempo vem acontecendo. Eu diria que tem, além disso, sim, que está havendo alguma transformação. Tenho falado de forma relativamente frequente em escolas. Tem havido uma transformação na antiga demanda de se a criança está com atraso de linguagem, põe para a fono. Se a criança está tirando notas ruins, manda para o professor particular, ou para o psicopedagogo, ou para o pedagogo mesmo, né? Quer dizer, essa facilidade de encaminhamento, ela tem gerado pelo menos um momento de detenção, assim, né? De discussão. Será que sim? Será que não? Que já é, não sei o que você pensa, né? Mas que já é um indício de consciência de que a gente precisa mudar a nossa diagnóstica. Não o nosso diagnóstico, mas a nossa... Como que a gente faz essa decisão? E percebe que ela é uma decisão coletiva, cada vez mais, né? O que acha um, o que acha outro, o que vota um, às vezes o conselho de classe entra no meio, né? E, segundo lugar, não mais em estrutura de exílio, né? Que era o que a gente tinha antigamente. Manda para a fono, porque aí tá lá, né? Vai para lá, manda para psicopedagogo, porque daí ele vai para lá, né? Naquele velho estilo de, nessa escola não temos drogas. Todo mundo que a gente pega drogas vai embora, a gente manda embora. Não tem, a gente purifica. Nosso problema de drogas a gente resolve assim. Bom,
Isso era uma retórica consagrada, né? Era um estado de coisas, né? Quem pensava diferente estava meio fora da reta e tal. Hoje houve, eu acho que, uma inversão, né? Não sei o que vocês que trabalham efetivamente em escola têm que conviver com decisões, redecisões, atravessamentos jurídicos dessas decisões. Tem um laudo de dislexia. Cale a sua boca. Não. Antigamente, sim. Agora, laudo. Por quê? Porque é como se você tivesse entrado em massa num debate que tem pelo menos 200 anos, desde que começou, né? Sei lá, psicopatologia, com Pinel. Quer dizer que tem essa escola, tem outra que pensa diferente, que dislexia não é exatamente um quadro. Tem uma terceira que vai pensar ainda diferente, né? O que o DSM fez foi encobrir um pouco isso durante um tempo, né? Dizer, não, mas temos uma referência comum que é tal ou não no Código Criminal, né? Que é o DSM, então, se não tiver... Hoje em dia, isso não está mais funcionando, porque mesmo o DSM é percebido como uma voz entre outras, né? Então, os laudos, os pareceres e os contrapareceres viraram a nossa rotina, para o bem ou para o mal, né? Ou seja, temos uma inflação da discussão diagnóstica para além, assim, dos seus campos de origem, né? É o que torna, eu acho que a nossa presença fono, educação, psicanálise compulsória, né? Nós estamos vivendo mais juntos, é isso que eu estou querendo sugerir, né? Fala. Você acha que uma das questões uma espécie de desacordo, eu sou professor, Tá. Aham. você acha que um desacordo em relação à forma que a própria e a questão da educação, estou pensando também, né? Se a questão da autoridade é uma Sim. porque me parece que o que acontece atualmente é que os professores estão desautorizados Sim. do seu próprio fazer. E isso é uma questão importante. Uhum. Ele, comparando com o fono, que vem numa linha, né, lá no começo da medicina, ou enfim, né, e alguns até se chamam, né, de doutor, já viu, né? Sim. Enfim, tem fisioterapeuta também, né, se chama Aham. doutor, porque tem uma coisa de poder nisso. E aí o professor, nessa tríade, vamos dizer, ele é um vencido, né, digamos, porque ele está desautorizado do seu fazer. Eu acho que esse é o centro também. Absolutamente assim, pertinente a tua colocação, né? Tanto porque ela imagina, é uma questão mais geral do fazer pedagógico, da educação, da sala de aula, vamos dizer assim, de como a gente se coloca e vamos dizer assim, lida com desautorizações que não vêm só da instituição, vêm dos alunos, vêm de como as autorizações dos alunos são sancionadas, né, socialmente, por um juiz, por um pai, por uma direção, por uma coordenação, enfim, isso é uma questão, vamos dizer assim, ampla, genérica e crucial, né, que faz com que os professores recuem para a posição, eu chamaria assim, de um mero funcionário, né, um mero funcionário do saber, né, eu estou fazendo aqui minha parte, né, não é suficiente. Porque quem se coloca nessa posição se desautoriza, né? Quer dizer, quem tem autoridade é o outro, eu só estou assim, obedecendo, né? Não é esse o lugar, vamos dizer assim, discursivo, né? Que o Lacan chamou do mestre, né? O mestre não no sentido do mestre escravos, mas do mestre, como a gente dizia antigamente, e para o qual a gente tem uma relação de suposição de saber, né? Bom, mas além dessa, porque dizer, a questão é ampla, geral e restrita, mas focando no escopo específico do diagnóstico, isso se mostra assim de uma forma devastadora, né? Recentemente eu discuti essa questão com os professores do Colégio Santa Cruz, né? Que é um colégio onde, vamos dizer assim, há supostamente uma relação de autoridade, né? Tem professores muito, enfim, com muita experiência, etc. E isso ficou claro na discussão. Como havia uma posição assim um pouco tímida de, olha,
agora que entrou esse negócio de diagnóstico, eu não sei mais. Né? Como é que eu vou falar que esse garoto tem uma depressão, não tem, pode fazer a prova, está sofrendo com pânico, sai, não sai? O que eu faço? Né? Quer dizer, uma posição, vamos dizer assim, que confirma, né, que avança esse processo de desautorização. Por outro lado, havia também uma outra voz, vamos dizer assim, que corresponde a uma experiência, e aí que eu estava me referindo a isso, né, em que os professores eles têm uma escuta para o sofrimento. Eles têm um saber que eles não usam, às vezes, né, que se desautorizam. Por quê? Porque identifica diagnóstico com dar nome e exercer poder. Aí, tudo bem, aí você vai chegar numa fronteira, quem é que manda, quem é você que sabe ou não sabe. Né? Mas existe um saber. Isso não derroga que existe um saber sobre que essa criança está sofrendo e eu posso chamar isso de falta família, isso é, vamos dizer assim, um mau diagnóstico, mas existem estratégias para você lidar e contribuir e se posicionar nesse debate. E isso eu acho que os professores não deviam fazer. Quer dizer, recuar e dizer, olha, essa conversa não me diz respeito, porque isso é coisa de especialista. Né? O que eu entendo é da sala de aula e de educação. Isso eu transfiro para o outro. Não é necessário. Né? O que não significa transformá-los em psicólogos ou fonoaudiólogos, ou bom, que agora vão começar também a distribuir diagnósticos. O que eu estou dizendo é que existe um raciocínio diagnóstico em curso, naquele que vive com a criança, que vive com o seu aluno, e que sabe, sim, medir, apostar, dizer, vamos fazer, vamos insistir mais, não, vamos tolerar, vamos... Enfim, se as coordenações... O que acontece é que também, ao mesmo tempo, as coordenações e as direções se tornam cada vez mais draconianas, né? Cada vez mais processualistas, cada vez mais judicialistas. Né? Quer dizer, faça isso, faça aquilo. Não pense. Né? Obedeça. Siga o mestre, siga o método, principalmente por causa do risco jurídico. Né? Quer dizer, nós entramos numa civilização em que arriscar alguém vai pagar essa conta. Então é melhor você não fazer. Isso desautoriza desnecessariamente, completamente de forma desnecessária, os professores nessa hora. Decisões simples. Né? Entra na classe, não entra, faz uma prova diferente ou faz igual. Né? Só que aí vai demandar tempo, vai demandar pagamento desse tempo. Isso tudo custa caro. Né? Que é vamos ouvir o pessoal que está aí em inclusão, mas eu acho que tem um pouco aquela ideia mágica de que a gente vai resolver problemas gigantescos sem ter que pagar por isso. Uau! Põe todo mundo dentro da classe e vamos! Isso, vamos dizer assim, a gente não devia colaborar com esse grande mandrake, né? Que é a inclusão feita sem caro fazer isso. É caro, custa tempo, né? Custa formação, custa dinheiro. Não sei como você veria essa questão de que as escolas exigem um atestado, um laudo médico. Sim. Para a questão da inclusão. E, infelizmente, alguns médicos não vão colocar essa questão multidisciplinar para ter esse diagnóstico. Então, você está acompanhando aquela criança e aí você percebe que aquele não é o laudo que você está pensando. Como você veria essa questão? Primeiro ponto, não se desautorizar. Não, assim, não, o cara falou, não é isso que eu estou vendo, é essa coisa está sendo usada com outro fim, mas eu vou ficar quieto porque a ordem jurídica me submete, o sujeito... Isso, não sei direito o que seria uma posição correta, mas esta não é a boa. Né? O segundo ponto é que essa história dos laudos ela é um pouco, vamos dizer, flutuante e ainda indeterminada. Né? Tem laudos médicos, mas tem laudos psicológicos, tem laudos fonoaudiológicos, tem laudos de tudo quanto é tipo, natureza, e tem laudos tipo... Me passa um laudo aí que eu preciso fazer o meu aluno, o meu filho amanhã não escapar da prova.
laudo. Quer dizer, o afrouxamento da categoria de laudo é que, vamos dizer assim, é um indício de que o processo de decisão do que acontece com uma criança, quero crer, ele vai evoluir para uma espécie assim, de fórum de discussão. Né? O médico acha uma coisa, mas eu acho outra. E aí? O que a gente faz? Né? Mas não é uma exigência. Eu posso estar enganado, mas dependendo da condição. Né? Dependendo da escola. Por quê? Recentemente a gente teve um enfrentamento, foi uma batalha campal, né, em que um projeto de lei chegou ao Senado, a Dilma vetou, bateu na trave, vamos dizer assim, onde havia vamos dizer assim, um projeto que tornava prerrogativa exclusiva do médico o diagnóstico. Aí a coisa teria mudado. E a pergunta é, por que será que nesse momento vem um projeto desse? Tem a ver com essa discussão. Né? Tem a ver com as áreas, elas não querem abrir mão das suas autoridades constituídas, elas não querem abrir mão que só eu posso fazer dos monopólios. Né? Não passou. Portanto, e aí a gente tem que ver, claro, um diagnóstico de um tumor não vai ser um psicólogo que vai dar. Né? Um diagnóstico de uma hidrocefalia, um diagnóstico neurológico, não vai ser, e ninguém vai discutir isso. Né? Mas qual que é a discussão? Quais são as implicações sociais disso? Quais são as implicações pedagógicas disso? Isso o médico não tem condição de dizer. O quanto este sujeito é capaz de aprender? Ali está escrito, né? Mielofaces tipo B. Pode fazer? E ele não sabe, ele não pode saber. Como a gente não pode saber se o sujeito tem uma tuberculose ou uma... Não, entendeu? Quer dizer, a ideia do laudo médico, que tem que ser um laudo médico, que é um laudo cala-boca, é anacrônica. Ela não é mais compatível com o estado de coisas que a gente tem. Né? O problema é que a gente não tem ainda o próximo capítulo dessa história. Então, como é que faz? Faz essa bagunça que está. Um vem com o laudo, o outro vem com opinião, o terceiro vem com o advogado, o quinto vem com o tio que sabe tudo de não sei o quê. Tá? De alguma forma, a gente tem que chegar em algum ou procedimento, ou consenso, ou, me parece fundamental nesse momento, que a gente reconheça a polifonia. Olha, vamos ter que escutar mais de um. Vamos ter que compor soluções negociadas, né? Soluções coletivas. Isto vai ser um caos. Por quê? Porque nem médicos, nem psicanalistas, nem fonoaudiólogos estão acostumados a fazer isso. Vai ser o diagnóstico, ele é o meu diagnóstico. Se você quiser confrontá-lo, tá bom. Posso discutir com você se você for meu par e se tiver uma segunda opinião. Mas isso não é prática corrente. Isso não é o dia a dia. Agora vai se tornar. Né? Bom, eu quero... Sei que mais gente gostaria de fazer pergunta, mas a gente já tem os participantes da primeira mesa aqui aguardando, né? Nós temos horário. Então, eu quero agradecer mais uma vez o professor Christian. Ele vai sair para fazer as coisas dele, mas vai voltar aqui, né? Vai participar, provavelmente, do final, né? Dependendo lá da sua banca. Então, eu quero convidar agora a fonoaudióloga Juliana Mori, que vai coordenar a mesa sobre inclusão. Então, ela vem aqui para frente e vai chamar os participantes e apresentá-los a vocês.